Vamos, nesse momento, abrir novamente a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 6, dessa feita do verso 10 ao verso de número 25. Nós temos aí a segunda parte desse capítulo que será exposta nessa manhã. Eu gostaria de novamente lê-la com os irmãos, para que a gente entenda diante de que passagem nós estamos. E o meu mais profundo desejo é que essa passagem ela fique encravada ou gravada na nossa mente, para que, assim como pensa o salmista, assim pensemos também, né? Para que nós não possamos pecar contra o Senhor. Dessa feita, nós vamos fazer essa leitura de forma partida, de acordo com as porções que nós temos dentro desse texto. Então, a primeira leitura, verso 10 ao verso de número 12, nós temos aqui a introdução do mandamento do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades, que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem, que tu não enchestes, e poços cavados, que tu não cavaste, vinhas e olivais, que tu não plantaste, e comeres e te fartares, guarda-te, que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. A primeira parte do texto. Essa parte é uma parte introdutória. O Senhor está revelando aqui aos seus filhos um preceito em que eles nunca deveriam, portanto, se esquecer. Terminada essa parte introdutória, nós temos aqui a segunda parte do texto e, de fato, a primeira parte central desse texto. Se eu chamei aqui de primeira parte essa introdução, aqui no desenvolvimento do texto, nós temos aqui, então, a primeira parte do seu desenvolvimento. Verso de número 13, e ele se estende até o verso de número 17. Diz assim: o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos, que houver ao redor de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda, ou se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como tentastes em Massá. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e os seus estatutos que te tem mandado. Agora nós temos a segunda parte do desenvolvimento. Veja, ela surge do verso de número 18 e ela se estende até o verso número 20. Diz assim: e farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor jurou dar a teus pais, para que lance fora a todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem falado. Perceba, aliás, essa segunda parte ela vai até o verso 19, desculpe, não vai até o verso 20. O verso 20 inaugura, portanto, a terceira parte do desenvolvimento. E nessa terceira parte do desenvolvimento, ela vai até o verso de número 23, verso 20 ao verso 23. Diz assim: quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e contra toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E agora nós temos a parte conclusiva, a última parte do texto, verso 24 e verso 25. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje,
E será para nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Então, irmãos, essa é a leitura do texto em que servirá para nós como exposição. Deixa eu só lembrar aqui para vocês como se dá a interpretação de um texto como esse, a quem chamamos de narrativa, né? A narrativa, ela é uma história linear. A narrativa, ela tem como propósito descrever para quem escuta aquilo que o seu narrador, nesse caso o narrador é Deus, deseja. Então, na narrativa nós temos um desejo, e aquele que escuta com um propósito de, ouvindo o desejo, de ser aquele que satisfaz o desejo do narrador. Então percebam bem, você tem Deus narrando, ainda que você tenha Moisés como aquele que traz a voz de Deus, mas eu gostaria que você lembrasse que para esse propósito Moisés serve como profeta. E eu queria que você também lembrasse qual o significado do profeta. Veja, se o sacerdote é um representante do povo perante Deus, o profeta é um representante de Deus diante do povo. Então, ainda que você tenha Moisés falando o que está falando, na verdade o povo entende que é o próprio Deus que está falando, e Moisés aqui é apenas um canal. Então, o narrador é Deus, esse é o narrador. O narrador está expressando um desejo, e a expectativa é que aqueles que ouvem o desejo do narrador, que é Deus, cumpram o seu desejo, ou cumpram o seu pedido. Então você tem uma história reto-linear, e que Deus está colocando, o narrador está colocando aqui um desejo. E veja, nós que estamos ouvindo, entendemos que nós devemos satisfazer, cumprir a este desejo. Eu acho interessante esse tipo de descrição, porque foi assim que os puritanos, eles entendiam que deveriam fazer doutrina. Por exemplo, quando você pega os dois catecismos, nos dois catecismos, você tem ali uma divisão muito clara. Brevemente nos é apresentado quem é Deus, né? Você tem uma descrição na entrada dos catecismos acerca de quem é Deus. Terminada essa descrição, o catecismo agora vai apresentar em todo o corpo do texto o desejo de Deus. O desejo de Deus. Aquilo que os puritanos entendiam da seguinte maneira, com a seguinte palavra: aquilo que ele requer de todos nós. Então veja, na narrativa aqui, na lei, você tem, portanto, o narrador e o seu desejo. Mas qual é o desejo de Deus? Aquilo que ele requer de todos nós. Segunda coisa que eu quero que você perceba é que, ainda que você tenha um mediador entre a palavra e o povo, você não deve ver o mediador em si. Nesse caso aqui, Moisés. E nesse caso presente, o pastor da igreja. Mas você deve entender quem está por trás desse mediador. Aqui eu estou fazendo apenas a interlocução entre nós e o Senhor, no sentido de que nós estamos na adoração e o Senhor é o adorado. E porque estamos na adoração, o Senhor vai falar conosco. Então, a visão do povo não era Moisés. Mas ao ouvir Moisés, o povo via quem? Via Deus. Então, nesse tempo e nesse período, a partir do momento em que vocês me escutam, então vocês não devem ter a intenção de ver ao pastor, mas de ouvindo, vejam a Deus. E aqui eu gostaria de lembrar para vocês aquelas pregações noturnas, em que em determinado momento eu dizia assim para a igreja: veja, diferentemente da falsa religião, que vem aos seus deuses para que possam adorá-lo, não é assim? Eles esculpem os deuses, eles fabricam os deuses, eles bordam os deuses, veja, para que possam servi-lo. A verdadeira religião está preocupada em ouvir a Deus para que possa vê-lo.
Então veja, como é que nós vemos a Deus? Nós vemos a Deus quando o ouvimos. Então essa é a graça da exposição. Certa vez eu conversava com Eliade lá em Rodeador, e Eliade falava o período dela que ela era pequena, e quando sua avó a levava para a igreja, ou era sua tia, eu não lembro aqui. E ela dizia assim: pastor, tem alguns fatos que aconteciam aqui em Rodeador que eu nunca me esqueci. E até hoje eu sou assim, às vezes eu estou aqui na igreja, eu sei que isso às vezes é até uma besteira, mas eu tento não fazer. Por exemplo, ela disse que teve um período que Marluce estava enferma e que ela era quem fazia a limpeza da igreja. E ela disse, desde pequena, tinha aprendido que o altar da igreja, o púlpito onde ficava a alocação da voz, era algo sagrado. Então ela, todas as vezes que estava fazendo a limpeza da igreja, ela evitava de se aproximar ali do púlpito da igreja. Ela dizia: pastor, mesmo eu sabendo que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, às vezes eu ficava com aquilo encucado no meu coração, por uma segunda coisa, porque eu entendia que quando o pastor pregava aqui, o pastor eram os pastores que já haviam passado, né, que pregavam também com graça e reverência, eles tinham recebido a pregação, o sermão, diretamente de Deus no sábado à noite. Então quando chegava no domingo, que já tinham recebido de Deus a mensagem, eles pregavam aquela mensagem. Era assim que eu acreditava, ela falando isso, né? Veja em que aspectos você encontra aqui alguns sinais que são de fato verídicos, né? Ainda que acreditemos que Deus não habita nesse local, mas Ele se faz presente nos momentos em que o adoramos, uma vez que nós entendemos que o Senhor se faz presente entre o seu povo, não é entre paredes, mas entre o seu povo. Nós também devemos entender também que a partir do momento em que nos reunimos nesse local, o Senhor então se faz presente para comunicar a sua verdade ao seu povo. E nós temos aqui também um segundo ponto para que nós possamos pensar e concordarmos juntos. Se aquele que fala a palavra de Deus, então nós entendemos que é o próprio Deus que comunica a sua verdade ao seu povo. Entendam, uma vez que nós somos ovelhas daquele magno rebanho, daquele rebanho comprado com alto preço, o sangue do Cordeiro derramado, do legítimo Senhor que escorreu na cruz do Calvário, nós devemos entender que nós estamos prontos e, por causa do perdão de pecados, aptos para ouvirmos a voz desse Deus. Então veja, se nós estamos aqui, há um desejo intrínseco em nosso ser, em nosso coração e em nossa mente, que é vermos ao Senhor. E porque vemos ao Senhor ao ouvirmos, então entenda, Ele agora vai expressar para nós aquilo que Ele requer na sua palavra. Então, na introdução aqui do texto, nós descobrimos o primeiro requerimento que Deus faz, e aqui nós temos o pano de fundo do capítulo de número 6. Observem as expressões. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades, que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem, que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartastes, guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Veja, aqui na introdução Deus já deixaria muito claro aquilo que Ele requeria de seus filhos. Então, quando possuirdes aquilo que o Senhor vos deu, e quando vedes que tudo que o Senhor vos deu, nada fizeste, ora, vocês não cavaram, vocês não plantaram, vocês não semearam, mas tudo receberam com fartura. Então, o desejo de Deus é: não se esqueça do Senhor, não se esqueça do Senhor. É como se Deus estivesse dizendo agora para nós, nesse presente momento. Então, a primeira coisa que eu requeiro de vocês é que vocês não se esqueçam de mim, porque tudo que vocês têm, ou tudo que tendes, procede do Senhor. Então, a terra que recebemos,
os bens que recebemos, a boa dádiva que temos, ela procede, portanto, das mãos do Senhor. E isso faz com que eu não me esqueça de Deus. Tudo que tenho, portanto, procede do Senhor. Tudo que tenho procede do Senhor. Eu nada fiz, e o Senhor tudo me deu. É como também se Deus dissesse uma segunda coisa para os seus filhos quando entrassem em Canaã, por causa do juramento que vocês ouviram e que vocês receberam de vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Vocês recebem o que recebem, ou seja, o que recebemos, não recebemos porque merecemos, mas recebemos porque o Senhor é bom. Então a segunda coisa que o povo deve saber é que tudo que temos, não temos porque merecemos, mas tudo que temos, temos porque o Senhor é bom, porque as coisas procedem dele. Então Deus está fazendo lembrar a Israel duas coisas: não se esqueçam de mim, porque tudo que vocês receberam porque eu sou bom. É isso que o Senhor está dizendo ao seu povo. Então perceba só uma coisa, irmãos, veja, que se o povo recebe o que recebe, ou se nós recebemos o que recebemos, ou se nós temos o que temos, devemos nos lembrar que tudo o que temos é um ato da boa graça de Deus. Então isso reflete em nós um sentido, um querer da parte do Senhor. Eu não me esqueço dele, e porque ele é bom, eu exalto, eu glorifico o seu nome, eu dou glória ao seu nome, porque ele faz a minha vida aquilo que ele requer. Também observem só um terceiro fato que acontece aqui na introdução. O verso 11 diz que o povo recebe toda a boa dádiva do Senhor. Por exemplo, poços cavados, vinhas e olivais, para que o povo possa não somente comer, mas se fartar. Se bem que a palavra fartar aqui, ela pode ter um outro sentido, que é o sentido de esbanjar em alegria. Então, o povo come, atende às suas necessidades, e por ter as suas necessidades atendidas, o povo então um povo se alegra. Veja o terceiro sentido desse pano de fundo. O Senhor nos dá o que temos, não somente para que a gente coma bem, mas para que a gente se alegre com aquilo que tenha. Então veja que o Senhor aqui está combatendo um pecado, aquele velho e antigo pecado que acompanha a maioria ou boa parte dos crentes, pecado chamado de murmuração. Veja, eles estão no deserto, vão receber agora uma herança da parte de Deus, mas veja, isso deve fazer com que entre eles não haja nenhum tipo de murmuração. Então o Senhor está dando o que está dando para que não haja murmuração. O Senhor dá o que dá para que o povo agora se alegre. Então você come e se alegre com aquilo que tem, com aquilo que possua. Veja se isso está de acordo com o que diz os mandamentos do Senhor, em especial aqueles mandamentos que tratam do roubo, o 8º, e aquele mandamento que trata da satisfação, o 10º, quando eu não cobiço. O que faz o combate ao pecado do roubo e da cobiça? Senão a plena satisfação com aquilo que temos, quando na verdade a nossa plena satisfação deve estar sempre voltada para Deus. Então Deus requer isso de nós, 3 coisas: que não o esqueçamos, que saibamos que todas as coisas procedem dele e que estejamos completamente satisfeitos com aquilo que ele nos dá. São 3 coisas que devem acompanhar o povo do pacto. Primeiro ponto agora do conteúdo da mensagem. Bora lá, irmãos. Verso de número 13, a gente se estende aqui no verso de número 13, e você vai observar que a partir dele, o Senhor começa a revelar ao seu povo a graça da liberdade que Deus vai concedendo a eles. O texto bíblico diz assim: o Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses. A palavra seguir aqui também tem um sentido de servir. Seguir aqui é a indicação, literalmente é caminho. Deixa eu dizer aqui para você uma coisa que talvez muitos crentes ainda não tenham percebido. Lembrem que nem sempre a língua portuguesa ela dá o exato sentido
que o texto bíblico, que o texto original, escrito lá no hebraico, está querendo dar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui a você que tem a ver com o texto. Veja, todas as vezes que você vê a palavra, a maioria das vezes, quando você vê a palavra caminho na Escritura Sagrada, não está falando de trilha, de rota, de estrada. Caminho está falando de religião. Caminho tem a ver com religião. Então a palavra seguir aqui tem a ver com servir. Veja, como é que eu não devo seguir a outros deuses? Quando eu não o sirvo, quando eu não adoro, quando eu não lhe presto culto, quando eu não vou prestar culto. Então a rota do crente é o Senhor, a religião da igreja de Cristo é o Senhor. Então essa em que Moisés estava literalmente revelando aqui a palavra de Deus para o povo. Então não seguireis a outros deuses, ou seja, não macule a religião. Os deuses dos povos que houver ao redor de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso. A expressão aqui zeloso é aquele que guarda a palavra que jurou, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Agora observe, como é que nós não traríamos sobre nós essa ira do Senhor? Versos de número 16 e 17 diz: não tentareis o Senhor vosso Deus como tentastes em Massá. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e os seus estatutos que te tem mandado. Solução: farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor jurou a dar a teus pais, para que lance fora todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem falado. Então vejam só, nessa primeira parte nós vamos observar aqui que o Senhor faz com que o povo lembre que eles devem estar completamente lembrando das leis e dos mandamentos de Deus. Essas leis e os mandamentos de Deus fazem com que sobre eles não venha nenhuma ira, como o povo já havia provocado anteriormente e havia sido punido, como foi lá em Massá. Então veja, a primeira causa de Deus nos dar leis e mandamentos é para que a gente evite a pena, a ira. E é dessa forma que existem leis e mandamentos no mundo. Estava me lembrando de uma reportagem que eu estava vendo na Rede Globo. Acho que não foi na Globo, não sei. Eu estava em Recife nesse dia e eu acho que foi na Rede Globo pela manhã cedo. E a reportagem dizia o seguinte, que um banhista tinha entrado em alto mar, aliás, tinha entrado na praia, né? Mas que tinha morrido. Ele foi surfar e um tubarão lhe atacou. Aí a repórter dizia assim: mas como pode ele ter desrespeitado tantos avisos que há aqui, portanto, na praia, naquelas praias de Recife que são bem cheias de tubarões, né? Então, como pode ele ter desrespeitado os avisos que tem aqui? Vejam, aqueles avisos é semelhante aos mandamentos de Deus, são leis para nós. Quando nós violamos os avisos, quando nós violamos as leis e os mandamentos, nós trazemos sobre nós uma penalidade incrível. Por exemplo, aquele banhista violou aquele aviso e ele teve uma consequência, porque aquele aviso para ele era uma advertência: não entre, porque a praia, porque as águas não estão propícias para o banho. Ele entrou lá, se não me foge a memória, na época foi para surfar, alguma coisa assim, eu não lembro bem direito aqui, mas lembro que ele violou aquele aviso. Veja, Deus deu aviso ao seu povo, para que o povo agora também não prove da ira, porque todas as vezes que nós violamos esse mandamento do Senhor, nós trazemos sobre nós a ira de Deus. Alguém pode dizer assim: mas pastor, só que hoje nós vivemos em um período de graça.
Bom, e você acha que nessa época, quando Deus se revelava por Moisés, como um profeta ao povo, Deus também não havia entre o seu povo manifestado a sua graça? Porque desde quando Deus é Deus e desde quando Deus formou um povo, sempre há aqui uma manifestação de graça de Deus. Deus alertar o seu povo do perigo que o povo corre através de leis e mandamentos. Veja, por que Deus nos dá ainda leis e mandamentos? Será que através de uma violação de leis e mandamentos não está sendo também manifestada a nós a ira de Deus através de morte e punição eterna? Por que Deus fala tanto de inferno? Será que Ele fala sobre condenação, inferno e ira? Porque Ele quer nos dar condenação, inferno e ira? Ou porque Ele nos quer livrar de condenação, inferno e ira? Será que quando um pai ou uma mãe avisa a um filho lhe dando leis e mandamentos, dizendo assim, não coloque o dedo na tomada, você espera que o pai e a mãe tenham em mente que o filho coloque o dedo na tomada e, portanto, morra? Portanto, leis e mandamentos nos servem primeiramente como um alerta de que a violação que cometemos quando pecamos resulta numa drástica e dura punição da parte do Senhor, semelhante ao caso de Massá. Portanto, deve haver no coração do crente um legítimo temor a Deus ao escutar leis e mandamentos. Escutamos e recebemos leis e mandamentos para que não sejamos punidos como aqueles que foram punidos. Segunda coisa, aí na primeira parte, observem que ele dá o exemplo. Massá é o exemplo. Veja, quando Deus formou um pacto, fez um pacto, celebrou um pacto com Abraão, veja, vocês lembram que Deus deu um exemplo. Quando ele colocou sono em Abraão, Abraão sonha e vê literalmente trevas e animais que são fendidos ao meio, e que com o dedo de Deus em um redemoinho de fogo passando entre as partes dos animais, Deus estava dando um exemplo literalmente para aquele homem, Abraão, e também para toda a sua descendência. Qual era o exemplo? Abraão, aconteça contigo o que aconteceu a estes animais se você violar lei e mandamentos, se você quebrar o pacto. Será que o exemplo de Cristo não é suficiente para nós? A violação de leis e mandamentos, veja, colocou Cristo na cruz. Então, quando olhamos para a cruz, nós temos ali um exemplo do que pode acontecer conosco quando nós nos esquecemos desse alerta, esse aviso da parte do Senhor. Segunda parte textual, nós temos aqui através de uma pergunta. Verso 20 diz assim: e quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo, o que significam os testemunhos, os estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Vejam o calibre da resposta. Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito. Veja, ele não vai diretamente aqui para uma resposta completamente objetiva, dizendo assim, o Senhor nos deu mandamentos e juízos, porque o Senhor espera que sejamos, como diz Levítico, né, uma nação santa, e possamos ir bem, e diante de Deus possamos cheirar com um aroma de cheiro suave. Ele poderia responder dessa forma, mas veja como o Senhor dá a própria resposta à pergunta que ele elabora. Ele diz assim: éramos servos de Faraó, é a resposta, no Egito. Porém o Senhor, como um forte, nos tirou do Egito. E o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra Faraó e toda a nossos pais. Observem, por que é que o Senhor nos dá especificamente estatutos, juízos e testemunhos? Por que o Senhor não está nos dando isso?
A lembrança é porque nós éramos escravos no Egito, e com mão forte o Senhor nos tirou de lá. Não sei se vocês percebem, aqui há uma diferença. Veja, todas as nações que estavam ao redor de Israel, a quem Israel servia como outros deuses, essas nações tinham laborado leis para que pudessem, entre elas, entre o povo, viverem pacificamente, mas também ser um povo forte. Os homens trouxeram leis para si. A estrutura dessa resposta me lembra aqui dois fatos e nos faz ver dois atos da parte de Deus. Primeiro ato: o povo era escravo e se tornou livre. Por que eu recebo leis e mandamentos? Porque eu era escravo e agora sou livre. Por que eu recebo leis e mandamentos aqui? Porque o Senhor me dá palavra para que eu seja abençoado, diferentemente das outras nações. Terceiro, nós somos diferentes deles. O Senhor nos faz diferentes. Enquanto que eles fabricam leis, nós recebemos leis. Enquanto que as leis deles são leis até lógicas, as nossas leis são divinas, são lógicas. E a conclusão dela, você vai ver que elas são leis eternas. A palavra eterna você lê na palavra perpétua, né? São leis eternas. Perceba, nós somos diferentes, porque recebemos esse mandamento da parte do Senhor. Ao mesmo tempo, irmãos, em que recebemos esse mandamento da parte de Deus, observe o cuidado que Deus está tendo com o seu povo. Deus não está dizendo assim: eu vos tornei livres para que vocês vaguem livres na terra, mas eu vos tornei livres para que eu possa cuidar de vocês. Eis, portanto, leis e mandamentos. Então, quando uma igreja, quando um povo recebe aqui leis e mandamentos, a igreja deveria ter em mente esse cuidado divino, ter em mente que Deus cuida do seu povo. É por isso que ele se revela a esse povo. Eis, portanto, até uma diferença entre sabemos que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, e por sabemos que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, aqui nós temos agora também a teologia, chama a teologia da revelação, né? Que vai nos dizer que é dessa forma, por meio da Bíblia, por meio das leis, por meio dos mandamentos, por meio da palavra, que Deus, portanto, vai cuidando do seu povo. Eis, portanto, a diferença entre nós e eles. Aqui, porque temos leis e mandamentos, nós estamos sendo literalmente cuidados pelo Senhor. Percebe, irmãos, que esse cuidado, ele começa já lá na introdução. Eles recebem a terra com tudo pronto, poços já cavados, vinhais e olivais, para que o povo coma e se farte, para que o povo coma e se alegre. Esse é o resultado do cuidado do Senhor pelo seu povo. Então o filho agora pergunta ao pai: papai, a estrutura da pergunta, ela pode ser uma estrutura até dura. É como se o filho estivesse dizendo assim: por que nós temos o que temos? Por que nós fazemos isso? Ela pode ressoar de forma dura ou de forma penosa. É como se a pergunta fosse um lamento, acompanhado de um lamento. Por que nós temos leis e mandamentos? Veja, os outros que estão aí fora nem isso têm. Por que nós temos isso? A lembrança do pai era dizer para o filho: é porque o Senhor cuida de nós. Agora somos livres. Lembremos-nos que nós vivíamos apartados de todo o ato de graça, e agora nós recebemos esse cuidado da parte do Senhor. Lembre-se que eles vivem conforme os seus deuses, e nós recebemos uma palavra diretamente do nosso Deus. O nome disso é cuidado. É aquela noção que a criança, por ser ingênua, tem sobre o berço. A criança, na sua ingenuidade, pensa que o berço é uma prisão, quando na verdade o berço é a sua segurança. Perceba,
o berço é o meio de graça que pode preservar a criança do tombo. Segundo, o berço é o meio de graça que pode fazer com que a criança durma em aconchego, porque antes poderia dormir no duro solo, no duro chão. Leis e mandamentos aqui não é um encargo contra nós, não é um peso sobre nós, não é um fardo que Deus está nos dando. Uma leitura errada que nós às vezes fazemos da lei do Senhor é quando nos deparamos com os evangelhos, com aquelas narrativas do Novo Testamento, e especificamente com Mateus 11, e entendemos que aquele fardo que carrega o pecador é o fardo da lei, quando na verdade é o fardo do pecado. Muitos crentes, quando observam o Antigo Testamento, e especificamente a Torá, o Pentateuco, a lei do Senhor, entendem que este texto aqui é um texto pesado, quando na verdade é um texto rodeado de graça, a tal ponto que poderíamos dizer como Paulo: a lei é boa, a lei é boa. Deus dá lei ao seu povo para que o seu povo se sinta seguro, para que o seu povo se sinta seguro, e afinal de contas, para que o seu povo seja um povo diferenciado sobre a face da terra. Em outras palavras, nós não corremos ou não peregrinamos como homens sem donos, mas percorremos a vida que peregrinamos como homens e mulheres que estão debaixo dessa graça poderosa de Deus, da qual Ele manifesta cuidado através da sua voz. O ato conclusivo repousa nos 2 versos finais, que diz assim: o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos. Lembram lá da divisão puritana dos catecismos, né? Quem é Deus e o que Ele requer de nós. Então é isso que Ele requer de nós. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem. A palavra eterno aqui é usada aqui, ou significada aqui, na palavra perpétuo, para nos guardar em vida como no dia de hoje. Assim como vida temos agora, assim teremos eternamente. É esse o significado do qual Moisés está expressando para o povo. Vejam, assim como vocês respiram agora e têm vida agora, lembrem-se que vocês terão vida eterna se vocês cumprirem os mandamentos e temerem ao Senhor. E será para nós justiça quando os mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Então, Moisés agora finaliza, ou Deus finaliza através de Moisés, essa parte da qual o Senhor orientava o seu povo. E ele então finaliza dizendo o seguinte: 2 coisas devem ser bastante claras aqui para os crentes. É que quando nós recebemos essa graça, ela deve lembrar a nós que é isso que Deus espera que cumpramos, para que nós possamos gozar de quê? De vida eterna. Se temos vida agora, porque escutamos esses mandamentos, se o cumprimos e tememos ao Senhor, nós teremos perpetuidade, vida eterna. A graça de cumprirmos os mandamentos de Deus. Só que nós temos um problema: nós somos pecadores, nós não podemos cumprir os mandamentos do Senhor. Como é que a gente vai ter vida eterna se a gente viola a lei todos os dias? Se a gente quebra a lei do Senhor, se a gente é pecador todos os dias? E se no Evangelho nos deparamos com aquela terrível notícia que diz que o salário do pecado é a morte, e todos nós pecamos, Romanos 3:23, e que nenhum homem é isento de pecado, porque todos pecaram e distanciados estão da glória de Deus. Como é que a gente vai receber vida eterna se a gente peca? Então aqui nós temos um problema na conclusão. É que a vida eterna está literalmente ligada ao cumprimento de todos os mandamentos de Deus.
sem a violação de nenhum sequer. Ora, lembre-se daquelas palavras de Cristo que se tornam ainda mais pesarosas para nós, né? Aquele que viola o menor dos mandamentos descumpriu ou quebrou toda a lei. Pronto. Então, vem ali guardando literalmente mandamento após mandamento, mas quebrou um, literalmente pecou, e o resultado é morte, não perpetuidade de vida. E agora, o que fazer? A resposta ao verso 24, irmãos, literalmente está aqui no verso 25. Observem a estrutura do texto. E será para nós justiça. Observem, veja só. O verso 25, ele é claro. E será para nós justiça. Quem é justiça aqui? O povo que deveria guardar os mandamentos, ou a palavra de Deus que deveria ser guardada pelo povo? E será para nós justiça, é o que diz o texto. Então, se você disse que é o povo que deve guardar a palavra, eu quero dar a notícia para você, aquela que Paulo falou, Romanos 3:3, e todos pecaram e distanciados estão da glória de Deus, então nós não temos vida eterna. Mas, e será para nós justiça? For a palavra, então, que o povo deve guardar. Então agora eu posso entender como é que nós recebemos vida eterna. Nós recebemos vida eterna pela palavra. Daí os apóstolos entenderem que quando estavam com Cristo, estavam diante da palavra. Não é à toa que João começa o livro, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo que Cristo é o quê? Era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então a vida eterna aqui está condicionada à palavra, que é revelada em Cristo, que cumpriu plenamente todos estes mandamentos. Agora, se o crente for atento, ele sabe que, porque Cristo cumpriu todos esses mandamentos, o que é que eu devo fazer? João diz também, porque aquele que diz que está nele, o nele é Cristo, o advogado da entrada do capítulo 2, da sua primeira carta. O que é que João vai continuar falando? Devemos andar como ele andou. Veja, eu me lembro bem, eu estava num evento da época de carnaval, da consciência cristã, e eu me lembro quando o pregador da noite esboçou bem essa ideia de caminharmos em Cristo. Ele disse assim: quando eu era pequeno, eu observava meu pai se dirigir ao curral onde estava o gado, e eu observava como meu pai ia para o curral. Então ele pegava 2 galões de água com suas mãos fortes e se dirigia ao curral, levando os 2 galões de água. E ele chegava lá no curral e despejava a água no coxo para que os animais pudessem beber. E aquela água era a salvação daqueles animais. E eu via aquilo todos os dias. Então eu queria fazer o mesmo que meu pai. Eu pegava 2 latinhas pequenas, e meu pai ia na frente sem derrubar uma gota de água ao solo. Levava os 2 galões. Eu vinha com 2 latinhas atrás. Eu andava e a água ia caindo de um lado, caindo do outro, caindo de um lado, caindo do outro, caindo do lado, caindo do outro. O pessoal que estava à beira da estrada, olhando aquilo, ria de mim, porque via que eu não conseguia sustentar com minhas fracas mãos as 2 pequenas latas de água. Mas nenhum deles sabia que o meu propósito não era levar água até os animais,
porque a água já ia com meu pai nos galões. O meu propósito era se tornar semelhante ao meu pai, ainda que não pudesse, né? Fraquinho, ir lá derramando. O nosso pai aqui é uma lembrança de Cristo, que leva fielmente os galões de água. E nós somos aqueles que seguimos a Cristo, violando a lei, derramando água pelo caminho, mas o nosso intento é seguir os passos do Pai, seguir os passos de Cristo. É isso o segredo do mandamento. Nós sabemos que não podemos cumprir toda a lei de Deus, que nós violamos a lei de Deus, que nós quebramos a lei de Deus. Mas o importante aqui é seguirmos cumprindo a lei do Senhor, porque o nosso Pai cumpriu-a em nosso lugar. Pois andamos como Ele andou. É isso que João quer dizer. Conforme Ele andou, nós andamos também. Lições que nós tiramos aqui do capítulo 6, do verso de número 10 ao verso de número 25, né? Essas 4 partes que nós temos no texto, né? Introdução, parte do desenvolvimento que é dividida e da conclusão. As lições que nós tiramos aqui. Vejam só. Do verso de número 10 ao verso de número 25, o Senhor nos ensina de forma muito clara aquilo que Ele requer de nós. Que não esqueçamos que os mandamentos procedem dEle para a nossa alegria, para a nossa plena. O que é que Ele diz aqui? E te fartares, para a nossa plena satisfação. Satisfação nos mandamentos, satisfação na palavra. A satisfação do crente é literalmente em Cristo. Em Cristo. Segunda coisa que Ele requer de nós, irmãos. Observamos que mandamentos, leis, estatutos e juízos são um alerta primeiramente para que a ira de Deus não sobrevenha sobre nós. Quando recebemos mandamentos, nós estamos dizendo assim: primeiramente eu recebo para saber que existe um temor no meu coração, porque se eu violar essa lei e esse mandamento, literalmente uma ira vem sobre mim e eu estarei em maus lençóis. Terceiro, eu me lembro que leis e mandamentos é uma representação do cuidado de Deus. Sei que assim, meu filho, faça isso. Veja, eu estou lhe dizendo para você caminhar dessa forma, praticar estas coisas. Eu lhe amo, então eu não lhe quero mal, eu não lhe quero com o dedo na tomada para você morrer. Eu não quero que você cruze a rua com os olhos vendados, correndo como um louco. Eu estou lhe avisando, preste atenção, eis mandamentos, eis aí as leis, eis aí a palavra, cuidado, não viole, eu lhe amo. Eu lhe quero com vida. Eu lhe quero com vida. E por fim, eu sei que eu recebo essas leis e mandamentos para cumprir, mas eu sei que eu não sou cumpridor. Minha religião aponta para Cristo. E os seus passos, como diz o cântico lá antigo do Inário, os seus passos eu quero seguir. Então eu vou seguir nos seus passos. Um após outro, eu vou lá seguir nos seus passos. Tropeça aqui, caiu acolá, o Senhor vai me erguendo e eu vou seguindo os seus passos. Nesse momento, irmãos, vamos nos colocar de pé. Nós vamos orar ao Senhor em agradecimento, porque sabemos agora que as suas leis e mandamentos não são fardos para nós, de maneira nenhuma são fardos para nós, mas é algo prazeroso. Eu recebo leis e mandamentos como algo prazeroso. Soberano Senhor, nós te agradecemos e a tua boa mão está sobre nós. Nós vimos isso através da tua voz, que nos ensinou que leis e mandamentos não são fardos, pelo contrário, leis e mandamentos é um sinal da tua bênção derramada sobre nós, o teu povo. Ajuda-nos, Senhor, nós queremos contemplar a tua graça, a graça da tua lei, a graça dos teus mandamentos, que fazem com que nós verdadeiramente sejamos alegres. Ajuda o teu povo, faz com que o teu povo tenha compreensão de toda a verdade e possa, por meio da tua palavra, exaltar e glorificar o teu nome. Ajuda a tua igreja a ser uma igreja forte,
a ser uma igreja capaz, em todas as suas ações, caminhar para o louvor de Tua glória. Essa é a nossa oração, e assim que nós nos colocamos diante de Ti para o louvor de Tua glória, fazemos isso com graça no coração, porque Cristo tem nos amado e nos feito com que nós possamos servir a Deus, quando nos deu a palavra da salvação. Oramos agradecidos no nome de Jesus, o Teu Filho amado, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém.